Vamos fazer o nosso trabalho de hoje com muita alegria, contando com a participação de vocês. Fiquem à vontade, viu, para perguntar. Podem escrever aí no bate-papo as perguntas que quiserem fazer. Eu hoje fiz uma apresentação do PowerPoint, então estou aqui com uma outra conexão aqui de lado, para a gente poder iniciar uma apresentação, seguir um roteiro, não perder o rumo de casa, como diz o pessoal no popular, né? Estou ali abrindo a apresentação para a gente poder iniciar. O computador aí, ó, está começando. Ele é meio lentinho, mas chega lá, viu, gente? Vou abrir aqui a apresentação. Vamos colocar em tela cheia para ficar mais adequado, né? Isso. Estão conseguindo ver, né? Ótimo, tá aí. O título do seminário de hoje é esse: Contribuições doutrinárias nas obras de André Luiz. Então, o nosso objetivo é exatamente conversar acerca dessas contribuições. A obra dele é vasta, né? Nós temos a coleção Nosso Lar com 16 livros e mais alguns que ele psicografou através do Chico Xavier, Valdo Vieira, né? E tem muito conteúdo para a gente aprender. Vamos iniciar aqui, ó, vou passando aos pouquinhos, ó, notas iniciais. O que nós precisamos comentar logo de cara? Quem é André Luiz, né? É o espírito autor dos livros que compõem a coleção Nosso Lar, que é essa coleção famosa, que o primeiro livro já virou até filme, né? Todo mundo já viu muitas resenhas, seminários sobre ele. E uma segunda nota, a coleção foi psicografada pelo Chico Xavier, mas tem também a contribuição do médium Valdo Vieira em alguns livros. Depois a gente vai ter a oportunidade de ver rapidamente esses livros e separar quais são, né, aqueles em que há a participação do Valdo Vieira. A maioria é psicografia do Chico. Alguns eles psicografam juntos e um único livro é só o Valdo Vieira na psicografia, dentro da coleção Nosso Lar, né? O gênero literário adotado pelo André Luiz é o gênero romance. Por que André Luiz adota o romance? E Emmanuel também, né? Com seus 5 romances belíssimos, em que ele vai trazer para a gente casos ilustrando o evangelho dos primeiros séculos, né? O Emmanuel. O André Luiz aprendeu esse recurso e segue aplicando com a mesma competência que o Emmanuel a identificação de como chegar aos nossos corações através dos casos que são estudados e contados. O gênero romance prende a nossa atenção, atrai, né? Porque quando você está fazendo uma exposição teórica, às vezes a pessoa cansa um pouco, às vezes ela perde a conexão, o pensamento voa um pouco, mas se você começar a contar um caso, todo mundo presta atenção, não é assim? Todo mundo presta atenção e, às vezes, o que fica no coração das pessoas é o caso. E o André Luiz aplicou esse recurso de forma brilhante, porque ele inicia narrando o próprio caso, a exemplo de Emmanuel, que também iniciou narrando a própria história, lá no primeiro romance histórico, né? O André Luiz, no livro Nosso Lar, vai narrar a sua própria história, né? Como é que ele chegou no plano espiritual, como que ele se deparou com essa nova realidade, né? Os problemas que ele enfrentou e como que ele foi amparado e auxiliado no plano espiritual. Então, apesar do gênero ser romance, todas as histórias, os casos que são narrados e estudados por André Luiz são casos reais, são histórias verídicas que ele acompanha no plano espiritual, né? E vai trazendo para nós, demonstrando na prática como é que se aplica a lei de Deus na vida das criaturas, como é que a doutrina espírita explica, né, as situações e as circunstâncias que nos ocorrem, né? Então, o gênero literário é importante. Agora, dentro da coleção Nosso Lar, é preciso lembrar, tem alguns livros que não são do gênero romance, né? Nós temos 2 livros técnicos de estudos profundos, que não é gênero romance, é técnico mesmo, é teórico mesmo, é pegar e estudar a teoria que está ali. E tem livros de mensagens, como Agenda Cristã,
Conduta Espírita, que são livros com cada página é uma mensagem diferente, né? Com um objetivo diferente, então eles não têm aquele conteúdo linear de uma história contada como os romances, né? Mas a maioria da coleção está no gênero romance. Vamos ver o próximo aqui na sequência. Contribuição doutrinária. Opa, ó, agora já está entrando no nosso tema, né? Quais são as contribuições doutrinárias do Espírito André Luiz para nós todos que aqui estamos, dentro desse nosso contexto, então, pandêmico, né, gente? A humanidade passando por tantas transformações, tanto aprendizado em panela de pressão, que é aquele que a gente faz rapidamente, né? Sem condição muito de parar, né, para pensar, ali é uma lição após a outra, intensamente. Então, a contribuição dele vem cair no nosso coração de uma forma maravilhosa. Vamos ver aqui. Jesus apresentou para a gente a lei de amor através do Evangelho. Ele vem nos ensinar o caminho para poder seguir, nos libertar, alcançar a condição de adentrar um mundo regenerado, melhor do que esse que a gente está vivenciando agora, né? Mas Jesus falava por parábolas. Por quê, gente? Porque naquele tempo as criaturas tinham muita dificuldade de entender, pouco acesso à informação, né? Recursos como os nossos hoje, nem de longe passavam pela mente de um deles, né? Internet, né? A escola tão acessível, o aprendizado chegando por um clique das dúvidas que a gente tem. Naquele tempo, não. Naquele tempo, eram as conversas em família, eram as conversas em volta ali da mesa de refeição, e passando de pai para filho, de geração para geração, era cultura oral, né? Então, eles não tinham grande capacidade de apreender o que Jesus vinha falar. Ciente disso, Jesus passa os seus ensinamentos por parábolas, né? A maioria deles. E as parábolas são histórias. Olha aí, André Luiz, Emmanuel, né? As parábolas são histórias, são casos contados por Jesus para extrair algum ensinamento. Então, fica naquela condição de quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Porque tem que aprofundar no sentido, tem que tirar o aspecto alegórico, e isso não é tarefa fácil. Jesus, sabendo disso, ele fala para a gente, lá em João, capítulo 16, versículos 12 e 13. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena. E aí temos aí a segunda linha, ó, Allan Kardec, né, gente? Codificador da doutrina espírita, que apresenta para nós a revelação da verdade. Então, Kardec vai pegar os ensinamentos do Cristo e nos ensinar como é que a gente faz para compreender essa teoria, esse aspecto teórico do ensinamento do Cristo. E o André Luiz, o que é que ele faz? O André Luiz, na sua coleção, ele narra uma série de casos, muitas histórias, muitos casos contados dos mais variados problemas que a gente imaginar, dos mais variados níveis de criaturas que a gente imaginar, e ele então apresenta para nós a prática. Como é que a criatura, de acordo com as suas opções, vai inserindo na lei de causa e efeito, por exemplo, sendo responsável pelos seus atos, pelos seus gestos, né? Tendo que ajustar as suas dívidas de acordo com a sua própria consciência, né? E vai demonstrando isso contando uma história. E a gente vai assimilando até sem perceber o ensinamento do Cristo, os ensinamentos da doutrina espírita, dentro daquela história, com a condução que o André Luiz nos dá, né? Claro, gente, assessorado ali por espíritos instrutores, por espíritos assistentes de alta categoria que colaboram nessa tarefa do André Luiz. Então, esse é a contribuição doutrinária do André Luiz, passa por essa linha. Mas ele tem também a contribuição
espiritual, né, gente? A contribuição espiritual, acho que eu passei um slide a mais, deixa eu voltar aqui. Doutrinária, não, é isso mesmo. A contribuição espiritual do André Luiz vem no sentido de nos auxiliar o coração, né? Vem naquele sentido de preparar o espírito para que ele possa se renovar e seguir adiante na vida eterna, né? Para que ele possa alcançar a condição de adentrar um planeta melhorado. A gente está aqui hoje na Terra, na superfície da Terra, pleno 2022, passando muito aperto, mas a gente quer ver esse planeta melhor. A gente quer ver a paz, né, nos corações e nos ambientes por onde a gente passa. A gente quer ver a fraternidade implantada, né, em todas as relações sociais. Então, a colaboração dele vem no sentido de esclarecer os nossos corações e preparar para que a gente possa encontrar os recursos necessários para ter direito a essa convivência, né? A vida no plano espiritual. A vida no plano espiritual se apresenta, vamos ver como é que Kardec e Jesus apresentam isso para nós. Olha lá. Esse versículo, João 14:2, na casa de meu pai há muitas moradas. Claro que quando a gente lê à primeira vista, a primeira impressão que se tem, opa, ele está falando de outros planetas, ele está falando do universo sem fim. Ok, sem erro. Isso mesmo, ele está falando de outros planetas, ele está falando do universo sem fim, mas nós podemos aplicar também as várias moradas vibratórias, espirituais, num único planeta como a Terra, que é a nossa casa aqui, nesse tempo, para a gente fazer o nosso progresso, né? Dentro do planeta Terra, dentro da sua radiação, né, dentro da sua influência vibracional, nós temos desde a vida física densa, grosseira, que é essa nossa, de encarnados, e passando daí para cima, vários graus vibracionais em que nós encontramos várias moradas da casa do Pai também, né? E Kardec, perguntando aos espíritos e obtendo uma resposta, nós extraímos ali um trecho de uma frase, né, da questão 1012 do Livro dos Espíritos. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos, ou seja, felizes e infelizes, por toda parte, né? As várias moradas e as várias condições espirituais. Como é que o André Luiz vai traduzir isso para o popular? É como se Jesus apresentasse a lei maior, né? Kardec trouxesse aquela teoria que interpreta e explica essa lei, e o André Luiz demonstrasse na prática, no popular, como é que isso ocorre. Então, vamos ver aqui, como é que ocorre as várias moradas da casa do Pai. Dentro da coleção Nosso Lar, eu citei aí 3 livros, Nosso Lar, No Mundo Maior e Libertação, mas durante toda a coleção, a gente vai encontrar narrativas que ilustram a vida no plano espiritual, né? O que ele apresenta para nós de imediato? No plano espiritual, nós temos colônias espirituais. Colônia? O que é colônia? Cidades. Cidades funcionando como as nossas aqui no planeta Terra, né? No nível dos encarnados, né? Dentro dessas cidades, nós temos casas, escolas, hospitais, instituições de todo tipo, transporte, né, gente? Tudo que a gente imaginar aqui no nosso corpo físico, numa cidade, no plano espiritual, isso existe numa condição melhorada, né? Em se tratando das colônias, né? São cidades amplas, já equilibradas, né? E que onde o espírito fica enquanto ele não está encarnado. Um espírito que já fez jus, que já encontrou condições vibratórias de permanecer num ambiente desse, né? O que mais que nós temos nas várias moradas do plano espiritual? Umbral, hein, gente? Essa palavrinha que o André Luiz nos apresenta no primeiro livro, Nosso Lar, né? O que é um umbral? Umbral é uma região complicada, onde os nossos pensamentos, pensamentos de encarnados e desencarnados, se acumulam, se densificam e formam uma névoa, um ambiente esfumaçado, vamos dizer assim dizer,
que está no plano espiritual, mas que começa aqui na superfície da Terra, junto conosco aqui, convivendo conosco aqui, e vai se elevando até chegar, né, aos pés, né, das colônias espirituais. Então, temos uma vasta região em torno da Terra, sombria, que é a região do umbral, onde ficam espíritos perturbados, imperfeitos, né, rebeldes, ignorantes de toda sorte, aqueles que ainda não encontraram o seu padrão vibratório do equilíbrio. Temos postos de socorro. Os postos de socorro que o André Luiz narra estão dentro do umbral, né? São instituições, hospitais, às vezes algumas pequenas escolas, né? Locais de atendimento a espíritos necessitados e encaminhamento para outros lugares. Então, são instituições socorristas que existem dentro do umbral, mas magneticamente protegidas, de forma que dentro delas existe a paz relativa, né? Existe a condição do trabalho, existe a prece, o ambiente nobre e espiritual, né? Geralmente coordenado por grandes espíritos para socorrer aquelas criaturas em dificuldades no umbral. Deus está em toda parte. É isso que o André Luiz nos demonstra com muita alegria, com muita clareza e de forma muito consoladora. Né? Não tem ninguém que esteja fora da assistência de Deus. Né? Além dos postos de socorro, temos os campos de saída, que o André Luiz vai narrar lá no livro Libertação. Ele fala de um local, é como se começa aquela névoa aqui no umbral, e à medida que vai subindo, vai se aproximando das colônias espirituais, essa névoa vai clareando, o ambiente vai ficando mais suave, mais leve, de forma que nessa região, chamada de campos de saída, seria uma espécie de fronteira, né? Uma vizinhança próxima ali, onde se encontram as regiões superiores e as inferiores. De forma que um espírito desequilibrado que está no umbral, ele consegue subir até ali. Dali para cima ele não dá conta. E os espíritos muito superiores, né, que estão além da colônia Nosso Lar, por exemplo, e que descem auxiliando, eles descem com facilidade até aquela região ali. Para descer mais embaixo, o trabalho já é muito mais complexo, né? E geralmente eles usam emissários para ir até essas regiões. Controlam tudo, né? Observam tudo, dirigem tudo e contam com a colaboração de todas as criaturas. Então, neste campus de saída, é como se fosse aquela região intermediária facilitadora dos encontros, né? E um belíssimo encontro é realizado ali entre o Gregório, um espírito complicado, narrado lá no livro Libertação, e a mãe dele, Matilde, que é um espírito iluminado que vive em colônias muito acima da colônia Nosso Lar. Né? Então, para ela se manifestar ali nessa região, ela precisou se materializar, para a gente ter uma ideia da sublimidade, da sutileza do perispírito desse espírito. Né? Mas é uma região onde o Gregório, complicadíssimo, que participava de uma cidade estranha, que o André Luiz narra no livro Libertação, uma cidade num umbral, controlada por espíritos inferiores, complicados, né? Ele consegue ir até lá e encontrar a sua mãe ali naquela região. Facilita o resgate e o tratamento, né? As regiões trevosas e as cavernas são regiões ainda mais complicadas do que o umbral, né? No livro No Mundo Maior, o André Luiz vai citar, tem um capítulo, se não me engano, com o título No Limiar das Cavernas, em que o André Luiz está participando da equipe socorrista e ele chega até a entrada dessas cavernas, mas ele não tem permissão para entrar. Por quê? À medida que eles entram, né, que eles se aproximam daquela região, as complicações vão aumentando e nem sempre o trabalhador está preparado. Não é para qualquer serviço, imagina só. Ó, Jussara, você é trabalhadora? Então tá, vem aqui fazer uma cirurgia aqui no hospital para nós. Uai, não tenho condição, não sou médica, não sou enfermeira, não tenho nem aplicar injeção eu sei, viu, gente? Então, não tenho noção dessa área, como é que eu vou socorrer nessa área?
né? Então, a história é essa, ele chega no limiar das cavernas, onde ocorre o resgate do avô dele, uma belíssima narrativa também, mas ele não tem permissão para entrar. São poucos os trabalhadores preparados especificamente para fazer esse trabalho. Por quê? O instrutor fala para ele assim, olha, André, você pode até entrar, agora sair já vai ser outra história, porque corre o risco de entrar, sintonizar com os desequilíbrios daquelas criaturas ali e não conseguir se desligar e sair de novo e ficar ali, né, por um tempo aprisionado naquelas vibrações inferiores. Então, são regiões as mais complicadas que ele narra durante toda a coleção Nosso Lar, né? Vamos ver aqui mais um. Parece que tem aqui sim, é o comentário da Valéria, né? É onde eles reduzem e as luzes do corpo? Sim, sim, Valéria, isso mesmo. Ocorre ali uma densificação do perispírito, está no livro Libertação mesmo, que o André Luiz narra, que ocorre uma densificação do perispírito, né? E à medida que eles vão descendo, e o instrutor Gúbio, lá no livro Libertação, faz questão de descer a pé. Eles poderiam ter descido de outra forma até essa região do umbral, onde eles vão encontrar a cidade estranha e o Gregório. Mas o Gúbio decide descer a pé para que o André Luiz pudesse narrar o ambiente para o nosso aprendizado dos encarnados aqui. Então, eles descem em equipe e, à medida que vão descendo, ele vai narrando o cansaço, a densificação do perispírito, a mudança da aparência. Ele narra o instrutor Gúbio como que ele fica escuro do ponto de vista vibracional e espiritual. Ele vai ficando densificado para ficar no mesmo nível, de forma que eles adentram aquela cidade estranha e não são escorraçados de lá, né? As pessoas conseguem vê-los, enxergá-los, mas não enxergam os débitos deles, né? Que é o que deixa o pessoal lá meio com o pé atrás. Que gente estranha é essa, que a gente não consegue classificar aqui com os nossos equipamentos, em quais dívidas eles estão inseridos. Então, realmente há uma densificação do perispírito para fazer essa tarefa, mas logo depois da tarefa, eles facilmente dispersam, é como se a gente tomasse um banho, né? Eles dispersam na natureza aquelas energias grosseiras e retomam a luminosidade própria em pouco tempo, em poucos minutos, né? Ok, Valéria? Então, vamos seguir aqui. Um trechinho para dar um gostinho para nós, né, gente? A vida no plano espiritual é o primeiro exemplo que nós estamos trabalhando. E o André Luiz, para vocês terem noção de como que ele escreve, como que é o texto, eu selecionei 3 frases aqui dos capítulos 1 e 2 do livro Nosso Lar. Olha o que ele fala. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. E, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Olha que interessante, está morto, mas está respirando, né? Desencarnou, mas o pulmão está funcionando ali. Olha que informação preciosa para nós, no detalhismo, né, do que seja a vida no plano espiritual. De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto e apenas em minutos raros felicitava-me a bênção do sono. Ó, espírito desencarnado, dormindo, sono no plano espiritual. Nós vamos ver André Luiz narrar sobre isso em outras obras, né? Espíritos que estão em tratamento, espíritos que estão nas câmaras retificadoras, em sono profundo. Mas tem também os trabalhadores, como o caso dele mesmo, que depois do primeiro dia de trabalho estava exausto, espírito desencarnado, deita na sua cama e se desdobra, né? O perispírito está ali dormindo e ele foi em campo mental, corpo mental, visitar a sua mãe em colônias superiores. Então, tem sono no plano espiritual. Olha que informação, né? Terceira frase. Torturava-me a fome, a sede, me escaldava.
Crescera minha barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência, na região desconhecida. Ele ainda não sabia, mas ele estava vagando pelo umbral, segundo a narrativa do livro, há 8 anos, vagando pelo umbral depois de desencarnado, né? E narrando toda essa situação que ele estava vivenciando lá. Então, viram como ele traz para a gente detalhes? Então, trouxe Jesus o aspecto maior da vida no plano espiritual, Kardec explica, né? E André Luiz vem e demonstra. É assim a contribuição dele, belíssima para os nossos corações, né? Exemplo 2, reencarnação. É um tema, procurei escolher aqueles que são mais próprios da doutrina espírita e diferenciados dos outros segmentos religiosos. Por quê? Porque gente boa e gente ruim tem em toda parte, né, gente? Qualquer segmento religioso que a gente pegar vai ter boas noções, bons ensinamentos para as criaturas poderem encontrar o seu caminho. O diferencial da doutrina espírita é que ela aborda determinadas questões com bastante mais profundidade do que os outros segmentos. É o caso do plano espiritual, que vem revelado para nós pelas perguntas de Kardec e as respostas dos espíritos na codificação, e pelas obras como essas de André Luiz, na coleção Nosso Lar, demonstrando para a gente como que é a vida lá, o que acontece no plano espiritual, né? Então, reencarnação é outro tema, muito próprio da doutrina espírita, muito específico. Cabe a nós auxiliar a sociedade a compreender esses assuntos para a gente auxiliar o planeta a mudar mais rapidamente, né? Vamos ver então. Ah lá, o que Jesus fala? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. Não te admires de eu te haver dito, deveis nascer de novo. Onde que está isso? É isso mesmo, está lá no diálogo de Jesus com Nicodemos, famoso diálogo que identifica para nós claramente a questão da reencarnação e como Jesus tratava com tranquilidade esse assunto. É tão claro, né, que esse diálogo trata sobre reencarnação, que o Nicodemos chega a perguntar assim para Jesus: Senhor, mas como é que pode um homem já velho entrar de novo no ventre da sua mãe e tornar a nascer? Olha, pela pergunta do Nicodemos, é de clareza solar, como diz um colega nosso, é de clareza solar que o assunto tratado é a reencarnação, né? E Jesus, não te admires de eu te haver dito, deveis nascer de novo. Não é para admirar nem surpreender, é lei da natureza, né? É lei natural que nós precisamos estudar, aprofundar, compreender para poder evoluir, né? O que Kardec fala? Faz lá na questão número 166, letra B, do Livro dos Espíritos, ele pergunta assim: a alma passa, então, por muitas existências corporais? E a resposta dos espíritos: sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse o desejo deles. Tá vendo? Então, claramente, Jesus fala que nós temos que nascer de novo. Não precisa admirar com isso. Os espíritos respondem a Kardec que todos nós contamos muitas existências, né? Uma ou duas não, são muitas, né? E os que pensam diferente disso estão querendo prender o nosso pezinho no barro, né? Ou seja, manter a gente na mesma ignorância em que eles se encontram. Vamos libertar o nosso coração. Como é que o André Luiz vai tratar esse assunto? Livro Missionários da Luz, capítulo 13. O título do capítulo é Reencarnação. O André Luiz está tratando, nesse capítulo, sobre a reencarnação do Segismundo. Quem que é o Segismundo? Né? Um trabalhador da colônia espiritual, nosso lar, né? Já equilibrado no plano espiritual, mas com débitos a resgatar. Como todos nós, que temos débitos também, estamos correndo atrás do nosso reequilíbrio,
né? Então, o Segismundo estava se preparando para renascer. E o André Luiz vai narrar minuciosamente esse processo. Como é que a gente nasce de novo? Eu, quando li esse capítulo pela primeira vez, né, abri um sorriso no rosto, lembrei imediatamente do Nicodemos, lá no seu diálogo com Jesus. Gente, vocês imaginam a alegria do Nicodemos lendo Missionários da Luz? Tirou todas as dúvidas dele de como é que o espírito já velho entra de novo no ventre de sua mãe e torna a nascer. Porque o André Luiz vai narrar, ó, esses tópicos aí, foi porque não dá, né, gente, para trazer o capítulo inteiro aqui para vocês, mas por tópicos. Ele vai falar do trabalho de aproximação. Aproximação de quem? Dos pais que estão aqui reencarnados, né? Já é um lar constituído, já tem inclusive um primeiro filhinho que já nasceu, o Segismundo é o segundo, que está por nascer, né? E o espírito que vai reencarnar, dias antes, semanas antes, meses antes, ele já começa a frequentar aquele lar onde ele vai nascer, para ele se ambientar com a família, para ele vibracionalmente se adaptar àquelas circunstâncias ali. E as reminiscências do passado são as lembranças que causam problemas, né? No caso do Segismundo, ele, claro, já tinha tido uma existência anterior em convivência com os pais dele, né? Esses espíritos que seriam os novos pais dele. E na vida anterior, ele assassinou o espírito que hoje seria o pai dele, né? Num processo de discórdia, ele então comete esse crime e a mãe está envolvida também. Então, esses espíritos estão ligados por débitos do passado. Mas o Segismundo já tinha melhorado muito, já é trabalhador da colônia Nosso Lar. Os pais dele também já melhoraram muito. No plano espiritual, eles já tinham se encontrado, já tinham combinado lá, nós vamos na frente, a gente vai constituir o lar, depois você vem como filho, vamos reajustar os nossos caminhos, vamos trabalhar juntos. Então, houve toda uma programação. Mas depois que o espírito está reencarnado, meu amigo, minha amiga, você lembra aí do que andou prometendo lá no plano espiritual antes de reencarnar? Lembra das pessoas com quem você estava lá? A gente não lembra. E existe motivo para esse esquecimento. Como é que a gente vai suportar as duas realidades? Não dá. E o corpo denso bloqueia as nossas lembranças, né? A matéria física, o nosso corpo físico é muito pesado, vibracionalmente muito denso. Então a gente guarda uma intuição, né, do que nós vivenciamos, mas não tem lembrança clara. O que aconteceu com o pai do Segismundo? Ele tinha uma intuição. Toda vez que o Segismundo se aproximava em espírito, o pai dele não era médium, estava encarnado aqui na Terra, mas se ressentia daquela presença, como se tivesse um inimigo dentro de casa, né? E ele ficava numa situação delicada. E os encontros espirituais no plano físico, durante o sono, o desdobramento, o pai do Segismundo não permitia que ele se aproximasse, né? Então havia ali uma rejeição intensa à presença do Segismundo. Foi preciso a interferência do grande assistente Alexandre, né, que é o coordenador da equipe socorrista nesse livro, né? O Alexandre era amigo pessoal dos dois, tanto do Segismundo quanto do pai dele, que já estava reencarnado. Então, ele programa todo um encontro no plano espiritual com a participação dele também e consegue finalmente convencer aquele pai a receber aquele espírito que ele não estava lembrando quem era, mas sentia o perigo, porque já tinha sido assassinado por aquele espírito, né, gente? É natural que ele sentisse um perigo ali iminente, né? É um trabalho hercúleo harmonizar os corações para permitir que uma criatura reencarne numa família. E aí o André Luiz vai narrar com extrema delicadeza a questão do sexo, né, do respeito ao ambiente afetivo, sexual do casal,
né, da guarda magnética do quarto, do lar onde eles estão, para que não haja interferência. Nenhum espírito entra e fica observando uma relação sexual. Um momento exclusivo, pessoal daquele casal. Não há necessidade da participação dos espíritos nessa hora. Estamos aqui falando de espíritos equilibrados, no sentido de que já conhecem os próprios débitos e já estão se esforçando por melhorar. Então, a assistência espiritual é de alta envergadura, né? Aguarda a equipe de espíritos construtores, isso que está aí na última linha, espíritos construtores, que vão providenciar a reencarnação do Segismundo. Eles aguardam do lado de fora do quarto, esperam o casal adormecer, se desdobrar e sair do quarto em espírito, e aí eles vão fazer a reunião, conversar, encaminhar para assistência, para tratamento, quando há necessidade, né? Então, eles respeitam este momento, né? Os mapas cromossômicos são analisados detalhadamente do novo corpo físico que será confeccionado para poder escolher o espermatozoide que vai fecundar o óvulo, né? E que aí vai gerar aquela célula ovo inicial, onde o espírito reencarnante vai ser vinculado. Para ele ser vinculado como espírito, há uma redução magnética do perispírito. É isso que está aí, ó, redução magnética do perispírito do reencarnante. E à medida que ele vai recebendo os passes magnéticos na espiritualidade para reduzir a sua forma perispiritual, ele vai também perdendo a consciência e a lembrança, né, do que ele viveu no plano espiritual. E aí, quando ele chega à forma fetal, ele é então entregue nos braços da mãe e vinculado à célula ovo, que é a célula fecundada. E aí, mente da mãe e mente do reencarnante vão trabalhar reconstruindo, preparando o novo corpo físico que aquele espírito vai receber, né? Durante todo o processo da gestação até o nascimento. É uma coisa belíssima. Acho que eu não esqueci nada aqui não, né? É muito interessante ver o Alexandre ajudar o espermatozoide a vencer a corrida, que a gente aprende na escola, né? A gente lembra lá das nossas aulas na escola de biologia, e o professor se esforçando para falar para a gente que não sei quantos espermatozoides, mas um só ganha corrida. Aquele que ganha corrida fecha, né, o óvulo, e aí já vira uma célula ovo, o resto não consegue adentrar. É assim que a gente aprendeu rapidamente, né, no ensino fundamental, ensino médio, né, na escola. No plano espiritual, o Alexandre vai mostrar para a gente que o espermatozoide que ganha a corrida foi escolhido de acordo com as características para que o corpo físico atenda à programação reencarnatória da criatura. Determinadas enfermidades de nascença, né, que são necessárias ao espírito, já ficam ali. Saúde, equilíbrio perfeito, né, também já estão ali selecionados. Todas as características necessárias ao corpo físico como ferramenta de trabalho para a criatura que vai prosseguir. Então, hein, gente? E isso aqui muito rapidamente. Quem ler Missionários da Luz vai se encantar com o processo da reencarnação do Segismundo. Já sabemos como é que o homem já velho adentra de novo o ventre da sua mãe e torna a nascer, né? Belíssimo demais. Aqui temos o exemplo 3, desencarnação. É o último exemplo, tá? É só para a gente poder ter essa noção do que o André Luiz colabora conosco. Depois podemos conversar muito a respeito destes ou de outros exemplos que vocês queiram trabalhar. O que é desencarnação mesmo? Você fala desencarnação, o povo já olha imediato, esse aí é espírita. Tá usando, por que ele não fala morreu, faleceu? Não, ele fala desencarnou, né, gente? No princípio, a gente tem uma dificuldadezinha para adaptar com essa palavra. Quando a gente está vindo de outros segmentos religiosos para a doutrina espírita, como foi o meu caso, vim de família católica, né? Na juventude,
conheci a doutrina espírita. Então, as primeiras vezes que eu desencarnou, depois a gente estuda, compreende, né, a necessidade de alterar a palavra, morreu, faleceu, tem pesos muito fortes quando a gente pensa nas pessoas queridas. Desencarnou é mais fácil. É como trocar de roupa, né? Só tirou a veste velha, deixou ali, tirou a carne velha, deixou ali, mas continua íntegro, continua imortal, continua aquela pessoa que a gente ama. Então, nesse caso, fica mais fácil. Desencarnar, né? Como é que esse assunto é apresentado para nós? Gente, esse versículo do apóstolo Paulo me encanta o coração. A morte foi absorvida na vitória. Morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? Eu fico aqui sentindo a alegria do apóstolo, a irradiação maravilhosa que ele deve ter emitido nesse momento, porque sentia as palavras, né? Onde que a morte pode ter agora Jesus venceu a morte. Ele está falando da ressurreição do Cristo, nesse trecho da primeira carta aos Coríntios. Então, se Jesus ressuscitou, ele vem mostrar para a gente que a morte não existe. Acabou para a morte. Deixou de existir a morte, né? Então, o apóstolo Paulo nos apresenta em grande estilo aí que a morte não existe, né? E Kardec, minuciosamente, né, destrinchando a questão, pergunta na questão 155 de O Livro dos Espíritos: como se opera a separação da alma e do corpo? Bom, Jesus ressuscitou, já mostrou para nós que a alma é imortal, a morte não existe, só para o corpo físico, né? O espírito continua a sua jornada depois de se desvestir do corpo físico. Se ele continua, como é que faz essa separação? Como é que, né, um sai do outro aí? O André Luiz, lá no livro Missionários da Luz, pela reencarnação que a gente acabou de ver, ele vai falar para a gente que o espírito, o perispírito é vinculado ao corpo físico, célula a célula. A gente está coladinho da Silva aqui, né? Espírito com o corpo físico. Então, para desencarnar, tem que descolar, né? Tem que desprender, que é justamente a resposta que os espíritos dão. Olha lá. Pergunta: como se opera a separação da alma e do corpo? Resposta dos espíritos: rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Rotos? Corroídos, né, gente? Dissolvidos, acabados. Esses laços que prendiam a alma ao corpo, ela se desprende. Então, desencarnar é um desprender, é um desatar dos laços, né? E a alma, então, se liberta do corpo físico, onde esteve vinculada durante a encarnação para o seu processo de aprendizado. E o André Luiz, como é que ele vai desdobrar isso para a gente, para facilitar a nossa vida? Obreiros da Vida Eterna, capítulo 13, né? Na verdade, nesse livro, o André Luiz vai narrar para nós 5 casos diferentes de desencarnação. Espíritos em condições diferentes de desencarne, né? E como que a equipe socorrista se comporta nesses processos. Então, tem um caso clássico, que é o caso do Dimas, que já virou até vídeo também, não tenho certeza se filme, mas vídeo parece que já tem dele rolando por aí, né? Da ilustração desse caso da desencarnação do Dimas, que é um trabalhador espírita e que está nos processos finais da enfermidade, então a equipe socorrista chega para auxiliar na desencarnação. Vocês estão vendo como que tem equipe para tudo, gente? Para reencarnar, é equipe médica mesmo, né? Para reencarnar, tem uma equipe para conectar o perispírito ao corpo físico. E para desencarnar, tem outra equipe especializada em separar o perispírito do corpo físico. Então,
Em 3 passos ali, é claro que não está assim, lá no capítulo 13, ele é longo, vocês vão ver a narrativa muito bela, mas resumindo, no primeiro passo, desatam-se os laços do plexo solar, esticam os membros inferiores com sintomas de esfriamento, né? O plexo solar é na região, na altura do nosso estômago, né? Então, essa é a região vegetativa que nos conecta de forma mais densa ao corpo físico. É o primeiro conjunto de energético a ser cortado. São linhas magnéticas. A gente vai ver a beleza do André Luiz escrevendo, a dificuldade nesse segundo passo aí, ó. Porque depois que já cortou o plexo solar, esticam os membros inferiores, é o início do processo da desencarnação, né? Já sintomas de esfriamento. No segundo passo, o coração começa a bater desregulado, descompassado, né? E o paciente entra em coma. Esse é o momento do coma, né? E o André Luiz vai narrar para nós que, a partir daí, é preciso liberar o chakra cardíaco na altura do nosso coração, que é o que vincula as emoções. É o passo mais difícil. É o momento mais delicado para promover a desencarnação da criatura. Porque o que acontece? O nosso apego, a gente não ama, a gente é apegado. Desculpem aí a intensidade da colocação, mas nós, às vezes, muitas vezes, temos muito mais um sentimento de posse pelas pessoas que a gente ama do que propriamente aquele amor libertador que compreende, né, e permite que a criatura siga adiante. Então, chega aquele momento em que o desencarnante está já passando pelo processo, e as criaturas estão daqui, rezando desesperadas, né? Não vai dormir, está lá no hospital dia e noite, acompanhando a pessoa querida que está internada, muitas vezes, em situação, né, de enfermidade, e aí eu não posso dormir agora, não sai nem para comer. Aí acontece um fato muito interessante. Vocês já ouviram falar no famoso melhorar para morrer? Pois é, gente, isso é providenciado pelos espíritos. Não ocorre por acaso, não. A equipe responsável pelo desencarne das criaturas está lá cortando linhas magnéticas, cortando mesmo, como se fosse tesoura, desprendendo, né, o perispírito do corpo físico. E a família está aqui irradiando mentalmente energias, prendendo o paciente no corpo físico. O André Luiz narra como se fosse um casulo de linhas magnéticas envolvendo o paciente, que atrapalha muito o processo da desencarnação. Aí o que eles fazem? Aplicam passes magnéticos para o paciente melhorar, simulam uma melhora. E aí o médico vem de lá, ó, melhorou, viu? Dá para você ir em casa tomar um banho, vai lá jantar, vai lá almoçar, comer alguma coisa. Você está aqui há dias sem se alimentar adequadamente, dorme um pouco, descansa um pouco, né? Aí a pessoa dá uma paradinha, obrigado, Valéria. A pessoa dá uma paradinha, né, para poder descansar, ou vai tomar um banho, ou vai em casa, né, mudar a roupa, uma coisa, seja o que for, e desliga e se afasta. Tempo suficiente para os espíritos cortarem as linhas magnéticas que envolvem o chakra cardíaco. Aí, meu amigo, tchau. Aí chegou a hora da libertação do paciente, né? Fica, da primeira vez que eu li esse livro, gente, fica parecendo que o mocinho e bandido de filme, né? É como se a equipe socorrista do lado de lá fosse os bandidos. E eles estão lá tentando matar a pessoa. Né? E a gente daqui impresso, desesperado, tentando segurar a pessoa, tentando salvar. Só que não é nada disso. A criatura, o espírito imortal, tem a sua vida verdadeira na espiritualidade. A reencarnação é um processo transitório. É como se a reencarnação fosse uma viagem que o espírito faz temporariamente, depois ele volta para casa. Então, a gente, na verdade, está atrapalhando a volta para casa das criaturas que a gente ama. Ah, Jussara, então não vou rezar mais, não. Mas não foi isso que eu falei.
Vamos fazer prece fervorosa, a gente ama e a gente quer o melhor para todas as criaturas. Mas vamos compreender que a vontade do Pai prevalece sobre a nossa, né? Porque é o verdadeiro bem da outra criatura. A prece do Pai Nosso, Jesus já nos ensina. Seja feita a vontade do Pai antes que a nossa. Porque a nossa vontade, às vezes, é apego, às vezes atrapalha, né? Às vezes perturba. E a vontade do Pai é perfeita, né? Para aquela pessoa querida. Então, vamos pedir sim, tem todo o direito de pedir, ô Senhor, salva ele dessa. Ajuda, suaviza a dor, suaviza o sofrimento. Se puder viver mais um pouco, se o Senhor permitir, por favor, que possa viver mais um pouco, possa voltar com saúde para conviver conosco, não tem problema nenhum fazer esse tipo de prece. Nós só não podemos ficar desesperados no aprisionamento da criatura, né? Porque depois de pedir tudo que a gente tiver para pedir, a gente tem que lembrar, Senhor, mas que seja feita a vossa vontade, porque é o Senhor que conhece o que é melhor para essa criatura, e não eu. Né? Aí sim nós estamos fechando com chave de ouro, né, a nossa prece, e com certeza as nossas energias vão estar sendo utilizadas para auxiliar, e não para reter a criatura demoradamente num processo do desencarne. Terceiro passo, para finalizar, que nós temos um intervalo, né, Valéria? De 10 minutinhos aí, vamos fazer então o terceiro passo aqui, ó. Rompe-se a fossa romboidal. Que é isso? Que negócio é esse, né? É na nuca, atrás do pescoço aqui, ó, né? Tem uma região, rompe-se a fossa romboidal, liberando o perispírito. O André Luiz fala que é uma chama prateada se liberta naquele momento, que ele não consegue descrever com muitos detalhes as minúcias daquela região, né, lá dentro da nossa cabeça, mas ele percebe aquela chama, né, maravilhosa, iluminada, se libertando, e aí, imediatamente, ó, liberando o perispírito que absorve instantaneamente a vasta substância leitosa desprendida no processo, formando-se o corpo espiritual idêntico ao corpo físico que acaba de morrer. Desenhando, para a gente entender. Está lá o paciente deitado. Eles começam a cortar do plexo solar, que é a altura do estômago. Quando eles começam esse corte, substâncias leitosas, né, que é a substância que ele fala, vão se desprendendo do corpo físico e formando uma nuvem acima do cadáver. Quem vê essa nuvem? Ninguém. Só quem é vidente, numa situação especial, pode perceber isso. Mas os médicos que estão ali não estão vendo, os familiares que estão ali perto não estão vendo. Mas essa nuvem de substância vai formando ali acima do corpo físico. Aí liberta o plexo, o chakra cardíaco, né, gente? Que é esse que dá esse trabalhão todo. Mais um montão de substância vai aumentando essa nuvem que fica pairando sobre o cadáver. Quando ocorre esse terceiro passo, né, que rompe a fossa romboidal e a criatura, então, o perispírito se liberta do corpo físico, aí a nuvem fica enorme e imediatamente assume a forma do corpo físico. Então, quando a gente desencarna, imediatamente a gente guarda a mesma aparência do nosso corpo físico, que acabou de se desprender, né, do perispírito. Mas ainda fica um último laço, vinculando a cabeça do desencarnante à cabeça do cadáver. Ele vai narrar isso com detalhes. Este último laço depende da criatura quanto tempo vai ficar vinculado. Né? Ele pode ser cortado imediatamente, ele pode ser cortado em algumas horas, em algumas semanas, ou ele pode demorar meses, anos, para poder se desvincular, dependendo do apego à matéria e do grau de desmaterialização do espírito. Quanto mais materializado o espírito, maior dificuldade tem na hora de romper esse último laço. A criatura vai, faz o velório, o enterro, né? E está lá o perispírito ainda vinculado, cabeça a cabeça, porque a criatura
ainda não se colocou na condição de desprendimento necessário. Ele vai narrar casos, né, não só esse clássico do Dimas, mas outros casos de desencarnação muito interessantes, imperdível a obra Obreiros da Vida Eterna, para quem quer compreender a morte, a desencarnação. Aliás, coisa que todos nós já passamos umas 1000 vezes, pelo menos, nesse nosso planetinha Terra, mas a gente ainda fica com medo, ainda fica, né, e temeroso. Temeroso por quê? Porque desconhece o que está de lá. O que a doutrina espírita faz? O que o André Luiz faz? Mostrar, explicar para nós o que acontece do lado de lá, para que a gente perca esse medo. Ah, Jussara, então você não tem medo de desencarnar, não? De desencarnar, não, eu tenho medo do antes. Do antes, eu peço a Deus misericórdia, né? Misericórdia para que quando a gente for desencarnar, se possível, que seja de uma forma fácil, né, gente? Mas o momento exato da morte é indolor. Lá na questão do Livro dos Espíritos, próxima, né, eu trouxe só um pedacinho de uma questão, se vocês lerem o capítulo, vão ver a narrativa, as perguntas de Kardec, as respostas dos espíritos. Morrer não dói, viu, gente? Não dói. Eles respondem que a criatura sofre muito mais durante a vida física do que no momento da morte, né? Na maioria das vezes nem percebe que está desencarnado. Ok? Chegamos aí, então, ao nosso final desse nosso terceiro. Tem aí a coleção Nosso Lar, a gente deixa para depois do intervalo, então, os comentários com os livros e as perguntas que vocês fizeram. Ah, a Izzy colocou aqui, ó, morrer e desencarnar, tem diferença? Pois é, né, Izzy? Agora que eu estou vendo a pergunta, vamos deixar para depois do intervalo, se Deus quiser. Valéria, você explica para nós como é que vai ser esse intervalo, por favor?